Evangelho de João, capítulo 15, versículo de número 5. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Eterno: eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim não podeis realizar obra alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como ramo que é jogado fora e seca. Então esses ramos são juntados, lançados ao fogo e queimados. Se permaneceste em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que desejares e vos será concedido. O que glorifica o meu Pai é que deis fruto em abundância. O que glorifica Deus? Frutos em abundância. E assim sereis verdadeiramente os meus discípulos. Amém? João 15, basicamente, fala sobre uma construção de uma vida cristã correta e uma vida cristã que é onde podemos ser referência para o mundo. Basicamente, para a gente sintetizar o que aconteceu na série Jesus chama os seus discípulos para seguir. Jesus não promete nada para esses homens a não ser fazer deles pescadores de homens. A palavra diz que Pedro, juntamente com seus amigos, se lança a esse convite, deixando a rede e segue Jesus. Muitas das vezes nós olhamos um texto como esse, nesses ensinamentos de Jesus para os seus discípulos, ele é claro dizer que ele é a videira. Ele é a videira e nós somos os ramos da videira. E ele é bem claro dizer que aquele que permanece nele, esse dará muito fruto. Ou seja, é impossível dizer que eu estou em Jesus e não dar fruto. Ele disse: se você está em mim, então dará muito fruto, pois sem mim não podeis realizar obra alguma. Tudo que nós estamos realizando fora de Jesus, fora da realidade de Deus, ele não é glorificado. Nós somos glorificados. Então a única forma de exaltarmos o Pai é permanecermos na videira para que damos fruto. E ele vem dizendo, 6, se alguém não permanece em mim, será como um ramo que jogado fora e seca. Quantas pessoas esse ano poderia estar sendo beneficiada, poderia estar sendo usada para ganhar mais pessoas, e muitas das vezes a sua vida está seca espiritual. E quando na verdade ela se desligou do Eterno, ela se desligou de Cristo, ela se desligou da palavra, ela se desligou da oração. E o próprio Jesus, quando ele foi lançar Pedro, mediante uma revelação que o Pai tinha dado em Mateus 16:18, ele diz que daria as chaves do reino para Pedro, e tudo que ligares na terra será ligado no céu. Oração é quando eu ligo aqui na terra, e essa oração, ela não fica aqui, ela sobe. Nós paramos de viver uma vida constante em dependência do Pai. E quando isso acontece, ele diz: vocês não permanecerem em mim, será jogado fora e seca. Se tirar um ramo de uma árvore, ela vai secar daqui uns dias. Mas o fato de estarmos hoje aqui como estamos é porque Cristo é misericordioso, é porque estamos permanecendo nele. Permanecendo nele, nós vamos voltar a ter alegria, porque ele é a videira. Nós vamos voltar a ser feliz e prazeroso e satisfeito, porque a presença dele é tudo o que precisamos. Olha para mim, como que o evangelho cresceu no primeiro século, gente? Pessoas simples, pessoas pescadores, coletores de impostos. Foi com um homem chamado Zaqueu que se converteu em uma noite toda a sua casa. Às vezes nós queremos títulos, mas não olhamos a importância de ser chamados por Deus. Deus chamou você, cara. Sabe o que eu quero dizer? O evangelho na vida, explica para o pastor, o evangelho na vida: não mentir, ser honesto, trabalhar, fazer o melhor. Então essas coisas, o evangelho na vida? Sim, o evangelho na vida: corrigir o filho da forma possível, tratar o casamento como algo sério, aleluia, tratar a ceia, a santa ceia, a casa do Senhor, tratar essas coisas como coisa séria. O evangelho na vida: tratar as pessoas bem como quisesse ser tratado.
evangelho na vida. Se alguém te bate, dê outra face. Aleluia. E nós queremos espiritualizar, mas algo tão natural. Sabe qual é o nosso problema? Nós achamos que o evangelho só levanta morto, cura, liberta e salva. Não, o evangelho regenera a moral do homem para que ele ande na sociedade e a luz de Cristo em suas obras apareça. E tudo que você faz é o evangelho em você, é através de você, fluindo como rio de vida, meu filho. Jesus falou que em nós ele colocaria um rio de vida e de vida eterna. Aquele que crê em mim, como diz as escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. João 7,38. Nós precisamos voltar a enxergar o evangelho da forma correta. Nós espiritualizamos o que não precisava espiritualizar sendo escrito. Então nós esperamos muitas das vezes um festival, uma conferência, um congresso, o culto que vai ter um pastor poderoso. Não, querido, você é poderoso porque o Espírito está em você. A minha oração não pode ser mais poderosa do que a sua. O véu foi rasgado. Cara, a intimidade que Deus quer com você nesses dias é autêntica, é sincera e correta. E levanta a tua mão para a primeira profecia. Você vai começar a reproduzir o evangelho na vida, no teu trabalho, na vida dos teus filhos. Eu profetizo isso, que nada vai parar o que Deus começou a construir na tua história. Meu Deus, aleluia. Se eu e você não dermos fruto, ele vai lançar no fogo e vai queimar. E esse fogo é o inferno mesmo, é condenação. Nós temos que permitir ser transformado e nos tornarmos a semelhança de Jesus, querido. Basicamente a missão e o propósito da igreja é se tornar como Cristo. Não perfeito, mas alguém que faz bondade e que serve e que deseja remir a vida das pessoas. 7. Se permaneceres em mim, as minhas palavras permanecem em vós. Pedireis o que desejares e vos será concedido. Olha para cá, nós queremos. A pergunta que deve fazer: por que minhas orações não estão sendo respondidas? É simples, a palavra está permanecendo em você. Se Cristo não está permanecendo nas minhas atitudes, na minha palavra, no que eu penso, no que eu falo, como que Ele vai responder a minha oração? E as minhas palavras permanecem em você, então eu permaneço em você. Agora você está autorizado a orar, então tudo que você orar será concedido a você. Então muitas orações não são respondidas porque a palavra de Deus já não está mais em nós. Sabe o que está em nós? As fofocas. Sabe o que está em nós? A amargura. Sabe o que está em nós? A mesquinhez, o egoísmo. E Cristo está dizendo: deixa eu limpar para dar mais fruto. A poda é para isso. A poda é para nos deixar humilde, simples e parecido mais com Ele. É para arrancar o peso da luta do trabalho, para arrancar o peso que nós não conseguimos tirar do nosso casamento, dos filhos, pela preocupação da vida. Quem está me ouvindo? Eu libero uma palavra: se você permanecer hoje em Cristo, Ele permanecerá em você, e as suas orações serão como resposta veloz em teu favor. Levanta a sua mão e recebe aí, meu filho. A palavra de Deus não vai voltar vazia na tua vida, porque Cristo agora está sendo glorificado no teu pensamento, na tua falada, naquilo que você fala, como você anda. Cristo está aparecendo agora na sua vida. Oh glória. Pode orar em línguas ainda aqui. A pior coisa que tem é Cristo oferecer alegria e eu ser condenado porque eu quero ficar triste. Vou te dar uma palavra que Deus me curou. Diga assim: eu não tenho tempo para ficar mais ofendido. Se você ficar a vida inteira, você vai ficar amargurado. Nós não temos tempo de ficar ofendido, mas liberar a ofensa, perdoar. A minha vida e a sua pertence a um Salvador que já nos redimiu 2000 anos e que hoje está aqui nessa reunião para dizer: eu permaneço em você. 8. Agora vem a conclusão: nisto glorificai o meu Pai. Nisto do quê? Isso se refere tanto que se passou antes relativo aos discípulos permanecer em Cristo. Ele usa as palavras permanecer nele, de fazer eles
o que pedirem, embora tudo isso seja glorificado ao Deus, o nosso Pai, assim como pelo que segue, ou seja, aquilo que Deus compartilhou com os discípulos, Deus vê a transformação e o fruto, então eles estão aptos para pedir tudo, e o Pai vai continuar sendo glorificado. Ou seja, você foi fecundado pelo DNA divino. O DNA divino do Pai agora corre sobre a sua vida espiritual. Que antigamente você preferia meter a mão na cara, hoje você é mais paciente. Diga para o seu irmão, é fruto, irmão. O amor tem paciência, o amor tudo crê, espera e suporta. Não dá para dizer que ama e não ter paciência, cara. Não dá para dizer que ama e andar ansioso. Aleluia. Quer produzir muitos frutos, ele está dizendo, a forma de o Pai ser glorificado é que vocês dêem frutos em abundância. Diga para o seu irmão, é muito fruto, irmão. Ou seja, em tudo que nós fazemos, nos nossos relacionamentos de amigos. Cara, é legal falar de futebol, mas tem dia que tem que abrir a Bíblia e pregar para os caras. É fruto, é quem somos. Não dá para esconder mais que somos cristãos, gente. Vai aparecer a luz de Deus em você de alguma forma. Vão descobrir, não tem mais 007 não. Vai falar, olha, aquele homem ali trabalha diferente, tudo que ele faz é diferente, é melhor, obrigado pelo desconto. Por quê? Porque tem Cristo na sua vida. Você não vai onerar, não vai cobrar o que não é para cobrar. Você vai continuar dando fruto, porque foi de graça que você recebeu, e de graça nós vamos dar o Evangelho. Não cobra para pregar, não cobra para cantar. O Espírito de Deus está nessa casa hoje. Quando a doutrina da graça, ou seja, o favor que eu não merecia, Cristo morre por mim, me alcança, ela tem um caminho distinto, ela tem um caminho de me fazer parecido em boas obras, como Cristo tinha boas obras. Ou seja, se eu faço parte de uma árvore e sou o ramo, vai ter que nascer o fruto em mim. Não entendeu? Preste atenção, o caule é Cristo, os braços da árvore somos nós, e vai aparecer o fruto no... Vai aparecer os frutos na ponta dos ramos, das... Por quê? Porque quando as pessoas comerem do fruto, vão falar assim, nossa, que fruto bom, é do caule, é da videira. Eu ouvi da minha esposa falar assim, você é a alegria da nossa casa, você é o sorriso do nosso casamento. Sabe o que eu tenho aprendido para os casados? Vou falar um mistério aqui. Todo dia eu falo assim, alguma coisa que eu fiz hoje, você se sentiu ofendida? Pode falar. Não, hoje não. Então assim, todo dia, então eu te amo, tá tudo certo. Porque a gente precisa mudar, cara. A doutrina da graça e boas obras mostram a minha vida, a árvore e a retidão que é boa, a plantação do Senhor e o trabalho das suas mãos na minha vida. Ou seja, o poder dele, a glória dele, a graça que agora é exibida através das minhas ações, para que o mundo saiba que Cristo veio não em vão. Por isso nos amamos, porque ele nos amou primeiro. O mundo vai saber que somos discípulos deles quando eu e você nos amarmos aqui dentro. Aonde está o amor? Está na igreja, está nos irmãos. Então essa é a verdade que ele fala, vai ser exibida. A palavra reproduzir significa produzir de novo, exibir, mostrar novamente, multiplicar, inserir. Ou seja, eu tenho que mostrar os frutos mesmo, se eu sirvo a Deus, cara. Todos os frutos de retidão com que estão cheios por Cristo eram por eles louvor, glória de Deus, sim, pela fertilidade da graça. A graça, quando entra, ela te faz você ser fértil em tudo que você vai fazer. A graça não veio só me libertar das drogas, não. A graça não veio somente para me salvar, não. A graça veio capacitar você para fazer tudo na terra. A graça veio para fazer você ser fértil naquilo que você... Por isso que muitos falam, poxa, eu era um traficante, por exemplo. E aí você entra para a igreja, a vida começa a mudar, as pessoas começam a ver o sucesso, mas ela não vê o fruto. Por que aconteceu isso? Você entra de uma forma na família de Deus, e na família de Deus ninguém fica pobre. E agora eu não estou falando de dinheiro, estou falando de mentalidade. Ninguém fica pobre espiritualmente. Paulo diz, não tendo nada, mas enriquecendo a muitos. Pega aí a graça.
Você já não é o que eu tenho. Deus pode levantar você hoje aqui nesse lugar. Ninguém está ouvindo, beleza. Deus pode levantar alguém aqui nesse lugar para levar você a sentar na mesa de príncipes, para orar por presidente, para orar por governadores, para orar por deputados, como veio um essa semana e eu nem sabia. Deus vai começar a levantar você numa influência para alcançar a multidão. Pega aí, quem é discípulo tem que ser fértil. A graça de Deus opera, ela te capacita para isso. Nós estamos cheios desse fruto, o fruto da graça de Deus, cheios do fruto do Cristo em nossas vidas, para louvor de sua glória. Ou seja, a vida, a conversão, o exercício vivo da graça. Por exemplo, jejuar é um exercício vivo da graça. Orar é um exercício vivo da graça. Ler a palavra é um exercício vivo da graça. Vir ao culto é um exercício físico da graça. Parar e adorar a Deus é um exercício vivo da graça. Quem está me ouvindo? A utilidade da ministração do Evangelho aos discípulos e servos de Cristo não só glorificam a Deus, não glorificam eles mesmos, mas glorificam a Deus. E nós o glorificamos por intermédio desses frutos. Quando alguém estiver desanimado, não seja você que coloca lenha na fogueira. Seja um pacificador. Charles Harvard Spurgeon, ele diz: antes que o sol se ponha, pense em algum ato que leve à conversão de alguma pessoa. Execute com todas as suas forças. Cara, antes que o sol se ponha, eu orei hoje. Pergunta para você mesmo, não quero nem olhar. Eu li a palavra como deveria? Então por isso que a gente está seco. Se eu não exercer vivamente a graça de Deus na minha vida, eu vou ficar seco. Eu vou virar um crítico, um perfeccionista. Aleluia. George Whitefield, um puritano, ele declara assim: dai-me almas ou tire a minha. Sabe por que esses homens declaravam isso, gente? Porque eles não tinham a prioridade de a bênção de Deus ser retida para eles, mas ser compartilhada. Se Cristo é tão bom para você e tem sido bom, por que você não compartilha? Se Cristo restaurou seu casamento, por que você não restaura os outros casamentos? Se Cristo tem restaurado os seus filhos, por que você não convida as crianças dos filhos dos pais que está perturbado e começa a orar pelos filhos para que os filhos ganhem os pais? Por quê? Porque se nós temos que compartilhar. Diga para o seu irmão: você tem uma vida só, e daqui a alguns anos você vai se arrepender de não ter feito nada. Quinta-feira eu tenho uma palavra específica voltada para isso. Não perca. Diga assim: vivendo por algo maior. Assim sereis meus discípulos, os discípulos para mim, para minha honra e glória também, como também para o meu Pai, e não para a fertilidade deles. Fizeram os discípulos de Cristo, mas fizeram parecer ser assim, e fizeram honrosos. Olha para cá, a reprodução. Cristo começou a ministrar o evangelho do reino para os seus discípulos, porque ele diz: a obra que eu faço é porque eu vejo o meu Pai fazer, amém? E a obra que ele viu o Pai fazer, ele construía no caráter dos discípulos. Todas as vezes que você vê Jesus dando um ensinamento para os seus discípulos, é nesse momento que ele está construindo o caráter sobre a vida dos seus discípulos. Ele está fazendo reproduzir a semelhança e a imagem do Pai sobre eles. Da mesma maneira como o bom fruto não faz a árvore boa, a árvore primeiro é boa, então produz bons frutos. Ele começa a dizer o seguinte: primeiro vamos construir em vocês, então a partir daquilo que foi construído bom em vocês, vai sair frutos bons para os outros. Quem está me ouvindo? Ele começa a falar assim: olha, aquilo que eu estou construindo na intimidade com você não vai ficar lá, eu vou trazer para fora para que todos vejam. Ele começa a evidenciar aquilo que você carrega, aleluia. Por isso que nós falamos unção. É a capacidade de Deus em você, operando para curar alguém, para libertar alguém,
para ensinar alguém, para servir alguém. Quem pega aí? Então é essa capacidade que Deus te dá, seja para qualquer área, não só espiritual. É Ele que te dá a capacidade de vender mais. Pega, é a capacidade de fazer a sua empresa crescer. É Ele. É a capacidade de melhorar o recurso dentro da sua casa em sabedoria. É Ele. Então entenda por quê? Porque agora eu sou parte da árvore boa e os frutos vão aparecer. Diga para o seu irmão: mostra serem bons frutos, continuando na palavra, cumprindo o evangelho, que possa ser realmente ser discípulo de Jesus. Pastor, o que é ser discípulo de Jesus? É sempre ouvir os seus ensinamentos e praticar. Ser discípulo de Jesus, como nós declaramos, por exemplo, Jesus fala em João 8,31, ele diz: e disse Jesus aos judeus que havia crido nele: se permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Cara, como é que eu posso ser discípulo de Jesus e não leio a palavra? Não gasto tempo estudando. Sábado foi incrível. Depois fui embora, fui para o quarto dando risada. Cheguei aqui do culto na sexta. Desculpa, irmãos, na quinta, melhorou. A pastora Camila estava estudando no sofá. Ela falou assim: tem algum livro específico que fala de Êxodo, capítulo tal? Eu falei: não só a Bíblia, algum comentário? Eu falei: tem a Torá. Começou a ler a Torá, parou 5 da manhã. Só que no dia seguinte ela veio com um monte de pergunta. Eu falei: orgulho de teólogo, cara que estuda. Aí eu falei assim: então, essa parte da palavra é isso aqui. Ela falou: não é, eu vou contar como foi. Pode contar. E aqui dentro queimava. Caramba, tô tomando banho da minha esposa. Vai acontecer isso, viu? Deixa você não estudar não, tua esposa vai passar você. Tô brincando. E aí, a pergunta foi: por que Moisés tinha a língua pesada? Eu disse: por causa do idioma. Ela falou: não, a razão, a cultura diz que quando Moisés tinha 3 anos, ele tirou a coroa de Faraó. E havia um princípio ali: se tirasse a coroa de Faraó, é porque ele tinha uma mentalidade de futuramente se tornar um rei no lugar de Faraó. E por isso, pegam um ouro, colocam na frente dele, colocam brasas, e o menino pega a brasa e põe na boca. Por quê? Porque a psicologia diz que se ele pegasse o ouro, ele ia morrer. Eu não sei qual é a sua incapacidade, mas Deus vai te dar um porta-voz. Não, levanta a tua mão. Seu porta-voz é o fruto. Talvez você fale: não sei fazer, mas o Espírito vai te ensinar. Como ensinou Moisés. Mas há um povo que eu e você vamos libertar, quem acredita. Eu profetizo na sua vida que não tem difícil. É não treinei, pastor, é diferente. Eu não treinei, não é não sei fazer. Aleluia. Eu não treinei, mas se alguém me ensinar, eu posso fazer. O evangelho se espalhou no mundo conhecido durante o primeiro século, sem rádio, sem televisão, sem algum marketing, gente. Só era a presença de Deus, sem imprensa, sem nada. A igreja primitiva produziu crentes que estavam reproduzindo o evangelho. Irmãos, não adianta a gente convidar as pessoas pelo Facebook, pelo status, pelo Instagram. Temos que ser homem a homem, mulher a mulher, boca a boca, tete a tete. Fazer com que esse fruto vá para fora. Você tem que ir lá na casa, você vai ter que orar, vai ter que ir no hospital, vai ter que ir na favela. Vai ter que ser assim, meu irmão. As pessoas estão cansadas de plástico. Toca, meu irmão, toca, sinta a dor do outro, igual Neemias sentiu do povo. Crentes que reproduziam, que receberam. Deus criou filhos para reproduzir espiritualmente, aleluia. Diga para o seu irmão: Deus te criou para você reproduzir espiritualmente. 2 textos. Primeiro, Paulo diz, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2: os que ouviam de mim diante de muitas testemunhas, transmite aos homens fiéis e capacitados, a fim de que possa igualmente discipular a outros. Diga para o seu irmão: discipular a outros.
Vou ler de novo, ele diz: os que ouviram de mim diante de muitas testemunhas, transmite aos homens fiéis, capacite-as ao fim de que possam igualmente discipular os outros. Diga para o seu irmão, você foi chamado para reproduzir, prega o evangelho, traz as pessoas. Mateus 28:19 diz: portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos. Discípulo não nasce pronto, tem que ser feito. Tem que gastar tempo, mostrar na palavra, para que a pessoa cresça espiritualmente da forma correta e saudável. Não dá para você ficar a vida inteira falando, não sei falar. É simples, leia e peça para que o Espírito te ensine. Pratique isso, pregue para você mesmo, igual o salmista falava: porque tu perturbas dentro de mim, ó minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Mateus 10:20 diz que o Espírito lembrará as nossas vidas de todas as coisas que iremos falar. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga para o seu irmão, ensinando a obedecer tudo quanto foi ordenado. Irmão, nós precisamos ensinar as pessoas. Sabe o que está acontecendo? A gente está dando paliativo. Vem que Deus vai fazer em você primeiro. Porque se Ele fizer alguma coisa por você, assim você vai perder a bênção de Deus. É a forma correta. Assusta, mas é a forma correta. Ser discípulo de Jesus é parar um tempo para estudar as Escrituras. Ser discípulo de Jesus, Ele fala: estarei permanente convosco até o fim dos tempos. Se vocês aprenderem a absorver. Diga para o seu irmão, Ele costurou um tecido em DNA. Diga para o seu irmão, Ele costurou no tecido do seu DNA o desejo e a capacidade de reproduzir. É normal você falar que foi promovido quando é promovido. É normal quando você compra o sofá e querer mostrar. É normal quando você troca de carro, quando você troca de roupa, a gente querer exibir, mostrar. É normal do ser humano reproduzir. Quem está comigo? O evangelho também tem que ser reproduzido. É natural de um cristão. E de fazer discípulos, gente. Mais de qualquer casal espera ver um bebê nascido naturalmente. Todo cristão anseia ver pecadores salvos sobrenaturalmente. O nosso desejo agora, Evandro, vocês que são batizados, preguem, falem do amor de Deus. Vocês não precisam estar perfeitos com uma auréola de anjo na cabeça, mas a partir daquilo que vocês já aprenderam, partilha, porque o pouco que vocês sabem, para quem não sabe nada, é muito. Começa a ensinar. Todas as vezes que você reter o evangelho, você vai esfriar, vai secar. É natural daquele que está na videira compartilhar a alegria. É natural daquele que está na videira compartilhar o poder. É natural daquele que está na videira compartilhar a graça, a misericórdia. Levanta a tua mão. É natural daquele que serve Jesus mudar a conduta e a postura para ver uma multidão ser alcançada. Para de multiplicar uma ignorância bíblica. Leiam, multipliquem o que vocês aprenderam. Todos que conhecem o amor de Cristo desejam multiplicar a vida dele. Ou seja, Deus formou, moldou e encheu os cristãos com o seu Espírito para esse propósito específico. O Espírito de Deus, cara, ele te incomoda, me incomoda todos os dias. Eu não posso chegar a 31 de dezembro comemorar ano novo se eu não fiz nada de ano novo. Não fiz nada. 2018. Quem eu discipulei, quem eu ganhei, quem eu levei para Jesus. Você não pensa nisso? Se aquilo foi bom para você, multiplique, irmão. Quero terminar dizendo uma coisa em Gênesis 1:23. Deus abençoou e ordenou: sede férteis, multiplicai-vos, povoai e sujeitai a toda a terra. Há uma ordem de Deus para o homem. O homem que não multiplica, ele está fora da ordem. Então não queira que Deus responda às suas orações se você não tem autoridade para que Deus possa multiplicar através de você. Se você não obedecer uma ordenança, é ter autoridade. Por quê? Porque você obedeceu. Quando você obedece uma ordenança de ir multiplicar o que recebeu, você está em autoridade. Então toda a capacidade do céu para te levar naquele lugar vai ser para poder dar fruto lá naquele lugar. Deus jamais vai permitir que você entre no lugar e saia da mesma forma. Aonde eu vou, para. Qual é o seu nome? Deus manda dizer assim, 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 assim. Domingo fui comer um lanche com o José e com o Rodrigo. Ganhei 2 camisetas, fui trocar, não ficaram boas porque eu estou gordinho.
Estou emagrecendo, calma, vou chegar lá. Por enquanto. Tem que correr mais, né, Anderson? Esse jeito tava. Fala, Anderson. Chegar lá. Compramos um lanche. Cara, esqueci das camisetas, fui embora. Estamos descendo a escada. Camiseta, voltamos. Não estava lá. Perguntamos para o cara do balcão que nos atendeu: você viu uma sacola assim assado? Não vi não. Fomos achados e perdidos, com uma recomendação de segurança. Não, por enquanto ninguém trouxe. Deixa o seu número. Se alguém trouxer alguma coisa aqui relacionada a isso, a gente liga. Tá bom. Aí eu pensei assim: vou voltar e vou olhar debaixo do balcão. Tchan, tchan, tchan. Quando eu voltei, eu olhei debaixo do balcão, tava lá a sacola. Aí o José, educadamente, chegou na moça: moça, tem uma sacola aqui embaixo, a gente esqueceu, você pode pegar para nós? A mulher pegou, olhou. O que o rapaz fez? Virou de costas. O que eu quero tentar dizer para os irmãos? Não espere bondade do mundo. A bondade está no Cristo e nos seus discípulos. Eu não fui lá para falar, para brigar. Pegamos a sacola e fomos embora. Por que eu estou contando isso? Porque é natural da Pelé mentir, irmão. Você entende? É mais fácil. É mais fácil viver no pecado. Há muitas situações que nos comprometem porque não queremos mudança. Mudança vai tirar e desconfortar você. Vai mexer na sua estrutura. Tito 3,14 ele diz: os nossos de igual forma aprendam a dedicar-se às boas obras, a fim de que possam suprir a todas as necessidades cotidianas e não sejam improdutivos. A preocupação do texto é: não seja improdutivo. Produz, porque é natural do ser humano tocar e curar quem está enfermo. É natural do cristão compartilhar do amor. Esse ousado amor que te alcançou vai alcançar teu pai, vai alcançar tua mãe, vai alcançar teus irmãos, vai alcançar teu patrão. Aleluia. Alabashuri como a sérgia. O honesto, olha para cá, não estou dizendo que você nunca vai pecar, nunca vai mentir. Eu estou dizendo que é natural você continuar sendo transformado. É natural de um cristão que está na videira e a videira vai mandar ordem de comando para os ramos continuar dando fruto bom, porque ele é bom. Eu e você não somos bons, mas ele é, cara. Diga para a pessoa: ele é bom. Então, presta atenção para terminarmos. Eu quero que você abra o último texto aqui para nós terminarmos. 2 Pedro 1,5. Pegar água. 2 Pedro 1,5. Tenho 10 minutos antes das 10 para acabar. 2 Pedro 1,5. Olha para mim, escute. Antes de eu ler esse texto, basicamente o que eu estou falando é isso aqui, presta atenção. Você pode ser um médico e ser um mau caráter. Você pode ser um político e ser mau caráter. Você pode pecar e continuar com os dons. Porque o cirurgião, ele depende só de uma informação e de conhecimento para ser um cirurgião. Ele pode continuar fazendo a cirurgia, tendo sucesso, aplaudido, mas traindo a esposa. Quem está me ouvindo? Moralmente, caráter. Quem está ouvindo? Mas um discípulo, um pastor, um líder não pode continuar fazendo o que está fazendo e permanecer no pecado. Alô? Por quê? Porque a moral está sendo construída por alguém que é perfeito e bom e maravilhoso. E o nosso desejo agora, presta atenção: eu não peco mais contra o sacrifício de Jesus, não. Eu peco contra o amor, porque Deus me amou e entregou seu filho. E eu não quero ferir o meu pai, por isso eu quero continuar numa vida de transformação até que eu seja perfeito e adentre os portais celestiais. Você pode glorificar? Não dá. Você vai ter que escolher entre uma vida ou outra. Não dá. Porque se chocam as naturezas. Paulo fala categoricamente, classicamente isso. Em Gálatas 5 ele diz que há uma briga
militância, guerra entre a carne e o espírito, entre fazer a vontade de Deus e a sua. E às vezes a carne está gritando, por quê? Porque o espírito está sufocado. Naturalmente, nós damos mais vazão à nossa carne do que fazer os sacrifícios espirituais. Quem está comigo? Faz muito tempo, falei para uma pessoa, falei, cara, eu te desejo a melhor coisa do mundo, você é uma bênção e tal. Poxa, você me deseja isso? Eu falei, por que não? Qual foi a vez que eu mostrei diferença no que você carrega? Por quê? Porque na ideia que foi construída para ele, é que eu desejava mal para ele. O mundo está cheio disso, gente. O mundo não sabe perdoar. Eu perdi um primo porque deu um soco na cara de um amigo que na quinta-feira lavou a moto dele. O mundo fica de mal. O mundo te oferece, lança perfume, mas não quer vir para a igreja com você. Ah, meu irmão, estou falando besteira. Diga para o seu irmão, a carne sempre vai ser a opção fácil. Ele veio destruir com as obras da carne e te dar o governo do Espírito sobre você. Se o homem não consegue controlar as suas emoções e desejos, ele não vai permitir que o Espírito governe os desejos dele. Se todas as vezes que acontece alguma coisa, você toma uma decisão sem pedir a orientação do Espírito, então você está agindo na carne. 2 Pedro 1,5 diz, por isso mesmo, aplicando todo o vosso esforço, diga comigo, força, acrescentai a virtude, poder, diga força e poder, a vossa fé. Fé não é somente aquilo que eu tenho convicção daquilo que eu não vejo, mas tenho certeza. Ok, eu digo a fé prática, a fé do dia a dia, de convicção, de conquistar, de trabalhar e ver que Deus pode fazer algo por você. Esse tipo de fé demanda esforço. Pedro está dizendo, vai ter dia que você vai ter só força. Então você vai ter que acrescentar o poder. E a palavra diz em Efésios 6,10, fortalecei-vos o Senhor e na força do seu poder. Ele vai te conceder força e poder na sua fé. E ele fala, isso não basta. Não, pastor, não basta só ter garra para fazer a obra. Não, não basta só ter fé para fazer a obra. Não, não basta só ser cheio do Espírito Santo para fazer a obra. Não, acrescenta outra coisa, conhecimento. Sem conhecimento vai te limitar. Isso eu ouvi de um amigo, varão, ou você faz isso ou chegar daqui a alguns anos vai te limitar, porque Deus quer te levar você em outro patamar e você precisa sentar para ouvir. Ah, esses amigos me põem para baixo, mas eu amo. Diga para o seu irmão, só conhecimento, força e poder para a fé não vale. Tem mais uma coisa, domínio próprio. Não adianta conhecimento, força, poder, ser cheio de Espírito Santo, mas não tem uma língua abençoada. Um desequilíbrio emocional, uma inconstância espiritual terrível. Não tem como. Diga para o seu irmão, Deus está te dando domínio próprio hoje. Pega aí, irmão. Diga para o seu irmão, outra coisa que tem que ser acrescentada: perseverança. É continuar crendo e esperando, que é a famosa esperança, mas continuar andando, não parado, sentado em casa esperando que a porta de emprego vá. Vai para a luta, meu filho. Você foi chamado para reproduzir, a porta vai abrir, mas anda, se mova. Deus está dizendo, se mova. Que negócio é esse? Olha, visitei uma vez, visitei duas, visitei três. E por que você não visita agora? Pera aí, meu irmão, deixa o fruto aparecer. Eu não fui chamado para ser guru, fui chamado para ser guia. Pastor, guia o caminho, meu irmão. Senão a pessoa vai ficar com muleta a vida inteira. Outra coisa, diga para o seu irmão, não basta força, poder, domínio próprio, conhecimento, perseverança, piedade, retidão. Como é que as pessoas vão ver que a gente é crente fazendo o que está fazendo igual o mundo? Sabe como o mundo se escandaliza? Olhando a nossa página de Facebook. Só olha lá. As pessoas estão feridas, irmão, então você é a esperança para elas. Outra coisa, diga fraternidade, amizade cristã. Sem comunhão não tem crescimento na tua fé. Não dá para andar sozinho. Por isso que tem as células. Aleluia. Vocês estão comigo ainda, irmão? Não é 10 horas não, estou continuando ainda. Diga, não basta ter força, poder, perseverança, conhecimento, domínio próprio, piedade. Tem que ter fraternidade. E o último,
amor. Quero terminar fazendo uma pergunta: qual é o fruto que você já alcançou? Piedade, perseverança, fé, força, poder, domínio próprio. Se você já alcançou, não volta para trás, continua. Tem mais alguns para você buscar. Glorifica, aplauda Ele, irmão. Tem mais alguns para você crescer. Tem mais alguns para eu e você crescermos. Tem mais alguns para eu e você mergulhar. Porque, escute Pedro dizendo, porque se essas virtudes existirem e crescerem em vós, elas não vos deixarão ociosos, nem tampouco infrutíferos no perfeito conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Tem dia que eu não estou cheio do Espírito Santo não, é pelo conhecimento da palavra que eu tenho certeza que Ele me ama. É que eu li e falei, não, está escrito, acabou. O que está escrito está determinado. Tem dia que eu prego para o diabo, faço ele sentar e falar assim, olha para esse caderno aqui, ó. Eu escrevi isso aqui em 2005, 2004, 2009, 2010. Olha o que Deus falou, olha o que Ele reafirmou aqui, ó. Olha as profecias, eu estou vivendo ela. Levanta a tua mão, você vai viver o que está escrito para você. Você vai descobrir o teu destino hoje, vai descobrir o que Deus tem para a sua vida. Não vai mais andar ansioso, não vai ser infrutífero, não vai compartilhar mentira. Vai viver pela verdade, a verdade te libertou. Viva nela, porque é ela que vai transformar. O caminho de Deus não é o mais fácil, mas é aquele que te leva perto dele. Ser discípulo de Jesus é fazer outros discípulos dele. Jesus chama cada um de nós para fazer discípulos e mais discípulos que façam mais discípulos. Então não é só vir para a igreja ser um consumidor, não, é entender e dar uma resposta, é entender e compartilhar. Alguém está me ouvindo aí? Dá um aleluia. Até que o evangelho penetra cada grupo e etnia do mundo. E quanto esse evangelho do reino for pregado a toda criatura, então virá o fim, meu irmão. O fim não chegou porque a gente está mudo, estamos calados. Que bênção, que gostoso a presença de Deus. Não é para você sentir que é gostoso, é para você compartilhar. Não é para ficar sentado na cadeira. Liberta do eixo cadeira hoje. Alguma coisa errada e muito errada. Algum ponto do caminho perdemos a visão do que significa ser discípulos e deixamos de lado o mandamento de Jesus de fazer discípulos. Se a igreja não se despertar, não digo a igreja de vida, mas a igreja do Senhor não se despertar, vamos ficar a vida inteira andando em ciclo igual o povo de Israel. Sabe o que faz ser cheio? Compartilhar. Esvazia para ser cheio de novo. Diga para o seu irmão, se esvazia, porque ele vai te encher. Reduzimos drasticamente o significado de ser seguidor dele. Praticamente ignoramos a expectativa bíblica de que pesquemos homens. Mateus 4,19 diz: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E eles imediatamente deixaram suas redes e seguiram a Jesus. Irmão, pensa comigo. Tudo que você aprendeu teve alguém, sim ou não? E ainda vai continuar tendo. As pessoas querem anular o homem, Val. Respeite só a autoridade pastoral. Respeita teu irmão, ele é homem igual a você, semelhança igual a você. Honre uns aos outros. Honre. Não queria só ser chamado de irmão, não queria ser pastor e nem ter igreja. Mas quando você põe a mão no arado, não tem como voltar atrás. Pôs a mão, vai voltar para trás. Termino. Marcos 16:15. E quando estiveres indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. Ele diz assim, ó, quando você estiver indo para o seu trabalho, identifique alguém que eu vou te mostrar para pregar minha palavra. Levanta a sua mão. A partir de hoje Deus vai trazer alguém para pregar para a sua família
Não, você não entendeu. A partir de hoje Deus vai trazer alguém no ponto, no hospital, numa farmácia, no açougue. Deus vai levantar alguém para pregar para alguém lá da sua casa. E você vai pregar para a casa de alguém. Quem está me ouvindo? Deus vai levantar você para fazer discípulo, gastar tempo, chorar, abrir a Bíblia, compartilhar, falar: compra esse livro, compra esse para o seu crescimento. Nós vamos crescer no domínio próprio, na perseverança, na piedade, na fraternidade, no amor, na força, no conhecimento e no poder de Deus. Em nome de Jesus, eu profetizo isso. As virtudes vão aparecer porque estamos na videira, e a videira é encarregado de fazermos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Tem um texto de Paulo, ele diz assim, ó: rogai-vos, irmãos. Quem já ouviu? Romanos 12. Quando ele está dizendo assim, rogai-vos, ele está dizendo assim, ó: pelo amor de Deus. É isso que o texto está falando, pastor? Quando ele diz rogai-vos, ele está dizendo: pelo amor de Deus, orai-vos para a transformação da vossa mente. Se vocês não tiverem uma mente transformada, vai entrar no culto, sai do culto a mesma pessoa, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, nunca muda. Ele está dizendo: clame por isso. Tem uma mente saudável. Então a mente saudável vai corresponder a tudo que você vai fazer amanhã. Determina isso para você. Diga para o seu irmão: rogai-vos, irmão, a transformação do vosso entendimento, para que experimenteis a vontade de Deus, que é boa e perfeita e agradável. Quer a vontade de Deus? Quero, pastor. Transforme tua mente. Transforme tua mente. Se arrependa das suas atitudes. Volte para Deus. Deus está te chamando para você ser pescador de homens e de mulheres de Deus. Nada vai parar o que Deus vai fazer na sua casa. Eu libero aqui ainda até dia 31 de dezembro. O seu servirá ao Senhor. Ninguém vai ficar desviado na sua casa. Eu tenho me levantado às madrugadas para dizer: Senhor, se eu sou bênção para o povo, então minha família vai te servir. Eu não aceito ser bênção para as pessoas e minha mãe, o meu pai, a minha irmã, os meus irmãos estão fora da presença. Não estou dizendo, estou dando um exemplo. Amém? A verdade é que você tem que reafirmar: se eu sou bênção para minha irmã, então minha irmã também vai ser bênção para minha outra irmã. Minha filha vai ser bênção para a amiga dela. Aleluia. Meu filho vai ser bênção para o amigo dele. Em nome de Jesus, gente, vamos reproduzir, cara. O que está fazendo nós estarmos juntos aqui é o amor de Deus, para que possamos reproduzir esse amor. Você carrega um DNA aí dentro, e o nome dele é Jesus Cristo. Em Gênesis Deus fala assim: multiplicai. Quando ele fala multiplicai, ele está dizendo: agora reproduz a minha imagem e semelhança na humanidade. Gênesis 5 diz que o Adão foi o símbolo de toda a humanidade construída nele, e após ele toda a humanidade foi construída. Diga para o seu irmão: você foi construído à imagem e à semelhança de Deus. Por isso somos 7 bilhões de pessoas. Não é bom que o homem viva só, então multiplique. Ninguém pegou isso. Não é bom que você viva só, então multiplique o que você recebeu, porque você está comigo e eu com você. Se você permanecer em mim, eu permaneço em você. Levanta a sua mão. Toda a infertilidade está saindo do teu ministério. Toda a infertilidade está saindo do seu casamento, da sua família, dos seus filhos. Eu libero que a sua terra, a semente do evangelho vai dar fruto, 30, 60 e 100 por um. Deus encontrou seu coração hoje aqui. Há uma terra sedenta hoje. Fica de pé.